fizeram você acreditar que é culpado. E eu vou explicar pra vocês o porquê, através de um livro que chegou até mim um pouco menos de um ano, chamado Um Curso em Milagres, e que já causou tanta transformação na minha vida, já me trouxe tanto pra realidade, que se você é uma pessoa que não tem a mente aberta, se você é uma pessoa que não está buscando a verdade, se você é uma pessoa que não quer sair da Matrix, então simplesmente pula esse vídeo, porque ele não é pra você. Esse vídeo é para as pessoas que estão num processo de expansão das suas consciências, que querem saber a verdade, que querem sair da Matrix. Então, eu me chamo Elaine, eu sou terapeuta de constelação familiar e hipnoterapeuta, e resolvi falar um pouquinho sobre a minha experiência com o livro. Primeiro, eu sou uma pessoa que eu já estou num processo de expansão há muito tempo. Meu despertar começou a partir do momento que eu engravidei do meu filho. Eu tenho um filho de 11 anos hoje. E quando eu engravidei, na época, comecei o meu despertar de consciência, comecei em busca por autoconhecimento, né, pra chegar onde eu tô. Eu já passei por várias religiões, uma delas, inclusive, pretendo falar sobre a minha experiência e o que eu achei, como foi, como é, que foi na Igreja Mórmon. E eu também não estou aqui pra brincar, sabe? Eu estou aqui pra ser um canal, pra abrir os olhos das pessoas que estão sedentas pela verdade. E esse livro, ele chegou até mim através da resposta de uma oração que eu fiz. E é um livro totalmente espiritual. Ele não é um livro para você ler como uma literatura normal, como quem vai ler um romance. Ele é um livro para você estudar com o seu coração aberto, com o espírito. Por isso, se você ainda tem bases religiosas muito fortes, eu não recomendo que você o faça. Mas se você quer a verdade, aí sim, eu te recomendo. E antes de eu falar sobre como foi a minha experiência, eu vou explicar sobre o que é o Curso em Milagres. Então, o Curso em Milagres, ele é um livro que foi escrito por uma doutora lá nos anos 70, uma doutora chamada Ellen Schumann, e ela era super cética até que ela recebeu uma canalização, onde uma entidade se apresentou para ela, e essa entidade se apresentou como o próprio Jesus Cristo. Antes de você dar um pane aí, se permita ouvir o que eu tenho para te falar. Então, ela canalizou uma mensagem do próprio Jesus Cristo, falando sobre como é o universo, de qual o propósito desse universo, de como ele nasceu, de como ele vai acabar, porque sim, ele vai acabar, do que é Deus, de por que estamos aqui, qual o propósito de estarmos aqui. E eu vou fazer outros vídeos falando, porque assim, é muita informação e é uma informação bastante complexa, então eu quero traduzir da melhor forma possível. Então esse vídeo aqui é só um vídeo sobre o meu testemunho, de a minha vida, como ela mudou depois dele. E ela recebeu essa canalização. E esse livro, além dele explicar sobre por que estamos aqui, para onde vamos, né, aquelas perguntas clássicas, ele é um livro que nos ajuda a nos libertarmos da Matrix. Da Matrix, que não passa de uma grande prisão mental, né, que foi criada também, pretendo explicar isso mais pra frente em outros vídeos. A Matrix, ela é uma prisão mental que foi criada pelo próprio ego. E também quero falar sobre o ego, não nesse vídeo. Então assim, vocês se preparem, porque essa nova etapa aqui do canal Portal Constelação Familiar e Espiritualidade vai ser uma etapa muito diferente de todos os vídeos antigos que eu já produzi, falando sobre constelação familiar. E o livro, ele nos liberta da Matrix, a partir do momento que a gente entende que quem a gente é de verdade, que nós somos o Filho de Deus. E o Filho de Deus, ele é só amor, assim como o próprio Deus é. Né? Então, se você é puro amor, não tem como você ter culpa em alguma coisa, não tem como você
fazer coisas erradas. Mas as coisas erradas que a gente acredita serem erradas, na verdade, não passa de grandes equívocos e ilusões perante Deus, perante o poder dele. Então, é um livro que ele serve justamente para ajudar a você a se libertar dessa grande prisão mental que é a Matrix. E claro, eu não quero convencer quem estiver vendo esse vídeo de que o livro foi canalizado por Jesus Cristo, porque para mim ele foi. Eu acredito em cada palavra que está escrito aqui. Isso aqui para mim se tornou minha nova Bíblia, porque a Bíblia, segundo relatos, ela foi escrita há mais de 2000 anos. Esse livro foi escrito nos anos 70. Então, se tiver alguma adulteração pela lógica aqui, pelo óbvio, qual livro tem mais chance de ter sido adulterado? Esse ou a Bíblia, que passou na mão de várias gerações? Então, assim, vamos ser um pouquinho sensatos, né, no pensar. Mas isso aqui é sobre mim, não tem nada a ver sobre a história em si. E eu fui, né, por 10 anos, membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E eu era uma pessoa muito devota enquanto eu estava lá dentro. Eu era fiel, eu vivia os princípios da igreja. Vou falar ainda um vídeo sobre a minha experiência lá dentro e do porquê eu saí, como eu saí, né? Mas eu sempre fui muito perfeccionista nessas questões de buscar fazer o que é certo. Então eu era muito isso lá. E quando eu saí da igreja Mórmon, isso já faz muito tempo, tá? Especialmente logo depois que eu comecei a trabalhar com constelação familiar em 2019. Eu comecei a sentir muita falta, de uns 2 anos pra cá, de sentir aquela ordem, sabe? De ter uma rotina espiritual. Porque até então, quando eu saí da igreja, eu saí por questões minhas mesmas, espirituais, de crenças, de coisas, sabe? Então eu queria saber, beleza, quando eu tinha religião, eu sabia que as coisas funcionavam de certa forma. Agora que eu não tenho mais religião, mas eu me considero cristã, eu quero saber qual caminho seguir, como fazer as coisas certas, o que realmente é a coisa certa. E aí eu estava fazendo uma revisão dos meus livros, né? Eu tinha muitos livros da época que eu era membro. E eu pensei, bom, vou fazer uma oração, né? Pedi para Jesus, Jesus, era uma religião assim que me ajudou muito em muitos aspectos. Eu fazia o meu devocional em cima dos livros que eu estudava lá, mas eu não acredito em mais nada do que tá lá. Então, assim, eu preciso sentir aquela paz, aquele calor no meu peito que eu sentia naquela época. Então, eu vou começar a fazer um devocional a partir de amanhã dos livros que eu já estudava lá, mas eu não vou voltar para religião. É só para mim sentir uma conexão maior com você e com Deus. E eu fiz essa oração à noite, normal, e fui dormir. No outro dia, quando eu acordei, a minha rotina era baseada em levantar e tal, fazia um chimarrão, que eu sou aqui do Sul. Eu sentava para assistir vídeos de mensagens, de gratidão, essas coisas, fazia o Ponopono de manhã, e aí tava acompanhando ali, apareceu para mim um vídeo de uma amiga que também, ela faz Theta Healing, né, ela é terapeuta de Theta Healing, eu acompanhava o conteúdo dela, e o vídeo dela apareceu para mim, aí eu vou assistir, normal, né, e tal, e quando eu comecei a assistir, ela falou sobre o livro Um Curso em Milagres. Só que, sabe quando a pessoa só fala, tipo, só mostra no meio processo de Um Curso em Milagres, ela não falou sobre o livro, ela só falou sobre uma coisa assim, sabe? Um detalhe e mostrou o livro. Quando ela falou isso, eu senti muito forte, de verdade, gente, uma voz muito clara, ao mesmo tempo forte, claríssima, como se alguém estivesse sussurrando no meu ouvido. Faça o seu devocional em cima desse livro. Pronto. Nossa, mas que coisa, né? E eu fui pesquisar. E a partir do momento que eu fui pesquisar, eu vi que o livro já tinha vendido, assim, do boca a boca, mais de 1 milhão de cópias. E
e existia grupos de estudos, principalmente lá nos Estados Unidos. Eu falei, nossa, como eu nunca ouvi falar desse livro, né? E aí, eu não tinha dinheiro, porque ele é um livro caro, tá? Eu paguei mais barato, que eu achei R$200, esse aqui, né? O livro físico, mas ele tinha disponível no Kindle da Amazon. No Kindle eu paguei R$26, acho. Mas assim, pra quem assina o Kindle, ele tá gratuito lá pra ler. E aí eu fiquei mais ou menos por uns 2 meses lendo ele pelo Kindle e fiquei extremamente maravilhada com tudo que eu li lá dentro. E uma das coisas que mais me marcou foi saber que nós somos inocentes perante Deus. Ali, muitas coisas começaram a se desfazer, muitas culpas começaram a se dissolver. Porque quando eu era da igreja Mormon, uma das coisas que me fez ter os questionamentos foi o fato de que as pessoas elas eram severamente punidas quando elas não cumpriam com as obrigações que a igreja impusera. E quando havia alguém que questionava a própria liderança, essa pessoa também não era bem vista lá e era punida, digamos assim. E aí havia muitas situações, eu passei por muitas situações lá dentro que me levaram a ter esses questionamentos. E aí eu comecei a soltar muitas culpas que eu carregava da época que eu era da igreja. Como, por exemplo, eu sempre gostei de tomar cerveja, eu sempre gostei de ter uma cervejinha, de ir pra festas. E isso era super, hiper condenável lá dentro da igreja. E quando eu comecei a estudar um curso em milagres, onde Jesus fala que o corpo ele é apenas um instrumento da nossa mente, que nós não somos esse corpo, que nós somos como Deus, puro amor, eu comecei a soltar várias amarras que eu carregava. E uma frase que me marcou muito, que Jesus diz, é que, primeiro, Deus nunca não precisa nos perdoar, porque Ele nunca nos condenou. Porque Ele é só amor. E que a gente se condena. E aí eu lembrei daquilo que Jesus fala na Bíblia, de que o homem é o seu próprio condenador. E se a gente não é esse corpo, todas as coisas que a gente faz, para Deus não faz o menor sentido, porque Ele não tá vendo o corpo, a forma. Ele tá olhando para o seu filho, puro, santo e imaculado. E o seu filho não é só Jesus, somos todos nós. Que nós somos co-criadores, somos deuses, como o próprio Jesus fala na Bíblia, para quem ainda crê mais piamente na Bíblia. O fato é que a gente nunca teve culpa. E aí você pode dizer, tá, então se eu não sou culpado, então significa que eu posso fazer tudo errado na minha vida e Deus não vai me punir, não vai fazer nada? Aí é que tá o ponto-chave. Se você tivesse uma perfeita lembrança de quem você é, de que você é puro amor, que você é só amor, você é só bondade, você ainda faria mal ao teu próximo ou a você mesmo? Fica essa pergunta, esse questionamento. Então, todas essas coisas que falam sobre o ser humano ser isso, o ser humano é aquilo, porque isso, porque aquilo, porque todo homem é isso, porque toda mulher é aquilo, tudo isso são conversas que o nosso ego cria, que o ego, na verdade, ele é o verdadeiro Satanás da Bíblia, e ele também não passa de uma ilusão da nossa própria mente. Mas isso é um assunto que eu vou me aprofundar mais nos próximos vídeos. O que eu quis trazer nesse vídeo aqui é que o meu testemunho sobre um curso em milagres é que ele realmente é real, é verdadeiro. Esse livro, ele é libertador. E que Jesus, ele nos traz a fórmula para a gente sair dessa Matrix. Que em todas aquelas mais de 1000 páginas existentes ali, ele nos traz um programa diário de 365 dias de prática, onde ele apresenta-nos como lições, para que a gente corrija a nossa mente.
através da ajuda do Espírito Santo, que foi criado no mesmo instante em que o Filho acreditou que podia se separar de Deus, que isso vai ser um assunto para outro vídeo também. Então, o livro, ele foi exatamente a resposta da minha oração, que eu iria fazer um devocional com base nos livros da religião mórmon. E dentro do próprio Um Curso em Milagres existe 365 lições, onde Jesus nos promete que se a gente seguir com verdade e com devoção, a gente, em um ano, é bem possível que a gente corrija a nossa mente da loucura, como ele menciona muito, né, que a gente está na loucura porque a gente está ouvindo o nosso ego, para a gente ouvir a mente lúcida, que é a mente de Deus, que é ouvir o Espírito Santo. Então, é como se a gente fosse fazer uma migração, de sair da Matrix, que é onde é o ego que comanda, para ir para a mente de luz, para irmos para o céu, onde existe a paz, aquela paz que Jesus nos promete, né, lá na Bíblia, que é eis que vos deixo a minha paz, né, onde a gente vai poder viver aqui dentro, né, enquanto estivermos aqui nessa forma, mas aí em paz. Eu não vou dizer para você, se você fizer as lições, todas as lições, 365 lições, todo santo dia, você vai conseguir atingir a iluminação, que como é prometido, porque isso é um processo muito de cada um. Mas pode ter certeza que você vai soltar muitas amarras e muitas culpas. E eu quero convidar vocês para curtir, comentar, né, se inscrever no meu canal e também convidá-los a fazer uma constelação familiar comigo, porque eu tenho uma coisa bem interessante para falar sobre a constelação familiar, inclusive, mas né, no próximo vídeo que eu gravar. Mas eu quase desisti de ser terapeuta depois que eu comecei a estudar Um Curso em Milagres, mas depois eu fui ajustando ali, o Espírito foi me mostrando que as coisas não são bem assim como eu estava entendendo, e hoje eu vejo a constelação familiar como uma verdadeira ferramenta para desfazer ilusões criadas pelo ego, e isso eu vi muito na prática antes mesmo de começar a estudar Um Curso em Milagres. Então eu sei que isso é real e quero convidar vocês, se você está passando por qualquer problema na sua vida, a fazer uma constelação familiar comigo. Basta clicar no link que está na descrição desse vídeo e você vai ser direcionada pelo WhatsApp para falar comigo e marcar uma sessão. Tá bom, meus queridos? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu convido vocês a me acompanharem a partir de hoje, porque vai ter muito mais conteúdo falando sobre esse assunto. Se você quer sair da Matrix, se você quer se iluminar, se você quer ter um encontro real e verdadeiro com Deus, né? Assista os vídeos a partir de hoje e comece a estudar esse livro e tenha por você mesmo o seu próprio entendimento em iluminação. Gratidão e até o próximo vídeo.